Fala galera, e aí, tudo bem com todos? Espero que sim. Vamos então continuar estudando Missionários da Luz? Muito bem, hoje nós vamos estudar o capítulo 6, que se chama A Oração. Então André Luiz estava acompanhando uma família, a mãe junto com seus 2 filhos, e o filho ele tinha um desequilíbrio no campo do sexo, como nós já vimos em aulas anteriores. Então, em dado momento da caminhada, eles estavam transitando na rua. O rapaz se separou, da mãe e da filha e foi para sua casa. E André e Alexandre resolveram acompanhá-lo. Ele estava junto de 2 obsessores que tinham se ligado fortemente a ele por conta dos lugares que ele frequentava. E André Luiz, muito preocupado, ele até dá alguns exemplos enquanto ele estava encarnado, e a gente sabe que ele foi médico. Ele dizia que quando ele se deparava com um caso de câncer, ou tumor maligno, ou sífilis, enfim, ele sabia o que era, ele sabia como tratar, sabia o remédio, e como agir. E ali ele estava vendo um homem extremamente doente, necessitando muito de um socorro, e o que ele podia fazer? Entendem? Estava doente, ele estava sendo atacado, o seu organismo mesmo estava sendo atacado por conta do vampirismo que ele era vítima. E André ficou pensando, o que fazer? Porque vocês se lembram que na aula passada ele deu algumas ideias para o Alexandre de como ajudar ali naquela obsessão, e todos os recursos já tinham sido usados. E nada adiantou, porque eram pessoas extremamente rebeldes que queriam estar ali na companhia daqueles obsessores. Então, o que fazer? Eu até coloquei aqui os exatos dizeres do André. Ele diz assim: à nossa frente caminhava um enfermo diverso. Sua diagnose era diferente. Escapava ao meu conhecimento dos sintomas e aos meus antigos métodos de curar. No entanto, era um paciente em condições muito graves. Viam-se seus parasitas escuros. Observava-se a desesperação íntima em face dos assédios constantes. Não haveria remédio para ele? Que fazer contra o vampirismo? Como lutar com as forças mentais degradantes? No mundo nós temos a clínica especializada, a técnica cirúrgica, os antídotos de vários sistemas curativos. Mas e aqui? O que fazer? E ele levou esse questionamento para o Alexandre. O que a gente pode fazer? E ele falou, olha, até o fim da noite você vai observar o melhor antídoto contra o vampirismo. O melhor remédio. Você vai ver. Você vai ver em ação. E não é nada assim de outro mundo. É muito mais simples do que você imagina. Vocês já sabem o que é, né? É o nome aí do nosso capítulo 6, oração. Isso mesmo, oração. Quanto ao combate sistemático ao vampirismo nas múltiplas moléstias da alma, aqui também, no nosso plano de atividades, não faltam processos curativos de natureza exterior. No entanto, examinando o assunto na essência, somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser médico de si mesmo, e até a plena aceitação desta verdade com as aplicações de seus princípios, a criatura estará sujeita incessantemente a desequilíbrios. Era necessário que aquele jovem entregasse-se à oração e fizesse a sua parte acima de tudo, porque ninguém poderia fazer isso por ele. Um fato interessante aconteceu. Quando ele chegou na sua casa, aqueles 2 obsessores que o acompanhavam não conseguiram entrar. E André observou que aquele lar era irradiado de muita luz. Que? Um rapaz desequilibrado desse tanto? Sim, porque ele era desequilibrado, mas a sua esposa era uma cristã fervorosa, que a todo tempo estava orando e tinha como objetivo fazer do seu lar, do seu ninho doméstico, um verdadeiro reduto da espiritualidade maior. Então não, aqueles obsessores não conseguiam ter acesso.
Então, em uma casa onde tem uma pessoa nessa situação dessa esposa, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que sempre se entrega à oração, isso atinge todos os demais. Porque aquele local se torna um local sagrado. Agora, se todos ali, se ela fosse desequilibrada também, por exemplo, aí ia ser um campo aberto para quem quisesse entrar e sair. Eu fico imaginando como seria a situação desse rapaz se ele não tivesse sua esposa. Uma esposa como esta. Com certeza muito pior. Porque o que ela estava fazendo por ele era um acréscimo da misericórdia divina, como o próprio Alexandre coloca. E se ele não tivesse isso, a situação ia estar muito pior. Claro, para ele se libertar totalmente, somente ele poderia fazer isso. Não tinha como ninguém fazer por ele. Ele tinha que tomar atitude. Mas ainda assim ele contava com um auxílio muito grande da sua esposa, Cecília. Cecília é o nome dela. Bom, o lar, Alexandre fala, não é somente a moradia dos corpos, mas acima de tudo, a residência das almas. Será que a gente está enxergando as nossas casas dessa forma? Como uma residência de almas? Ou é só um local que a gente vai, dorme, come? Se a gente enxergasse talvez de uma forma diferente, vendo na nossa casa um verdadeiro, um local realmente sagrado, que não fosse de livre acesso a espíritos de toda a ordem, fosse um local sagrado. E que a gente fizesse por onde? Através da oração, através da vigilância do que a gente assiste. Como que a gente poderia se sentir diferente? A gente tem que trazer isso para nós. Essas lições que a gente vê, não só aqui nesse livro, mas em toda a doutrina, a gente sempre tem que trazer para nós. O que a gente pode melhorar? Porque a gente sempre pode melhorar, né, pessoal? Então, Alexandre diz, o lar não é somente moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. O santuário doméstico que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. O nosso amigo não se equilibrou ainda nas bases legítimas da vida, depois de extremas vacilações e levianas experiências da primeira mocidade. No entanto, sua companheira, mulher jovem cristã, garante-lhe a casa tranquila com a sua presença, pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas de que seu espírito se nutre. Então o rapaz ainda estava vivendo momentos difíceis, desde a sua mocidade ligada a essas questões de desequilíbrio no sexo, mas estava ali junto dele uma mulher que fazia da sua casa um verdadeiro santuário da espiritualidade superior, e isso permitia que ele tivesse ali dentro de casa uma tranquilidade maior. Então, além de garantir a paz no lar, a companheira Cecília, né, sua esposa, providenciava remédios espirituais para aquele rapaz desequilibrado. Então, o que eles observaram? Quando eles chegaram lá, né, engraçado, eles até batem na porta, né, com todo o respeito, e aí a Cecília abre, a Cecília já estava fora do corpo, né, ela estava ali em espírito, ela recebe eles e a sua fisionomia já era, André já percebe a diferença, tanto que ela estava irradiando luz, principalmente ali no seu coração. Então o rapaz chega, deita ali, né, do lado da companheira, bem quietinho para não acordá-la, e ela em espírito começa a aplicar passes nele. Olha só que coisa, né? Que companheira. Isso realmente é uma companheira. E André observa que aquela luz que ela emitia era tão intensa e aquelas bactérias, aqueles micro-organismos que estavam no rapaz, aqueles de ordem inferior, eles tentavam vencer ali contra a luz, né? Tentavam sobreviver, mas a luz vencia. Então ela, né, aplicando passes em oração, André conseguia sentir a oração que ela fazia. E aí o rapaz, de repente, aquela expressão, aquela coisa pesada que ele estava sentindo, passa. E ele se sente assim, aliviado, como se tivesse tirado um saco de cimento das costas dele. E aí ele vai e abraça a companheira dele. Ele está acordado, ela está em espírito, ela está dormindo. E ele vai e abraça
a companheira dele, e ela continuaria ali durante a noite, providenciando os remédios espirituais que ele precisasse. E para frisar, não bastaria isso. Isso é um acréscimo da misericórdia divina. Mas para ele se libertar totalmente dos obsessores do vampirismo, ele tinha que fazer a parte dele. Ele tinha que mudar os seus hábitos. Então, qual é o melhor antídoto contra o vampirismo? A oração. A oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece não é movimento mecânico dos lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, é energia, é poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Então, temos que nos entregar à oração sempre, não só nos momentos de dificuldade, não de uma maneira automática, mecânica, mas sim com todo o nosso ser, com toda a nossa alma. E isso tem que ser um hábito constante. Temos sempre que orar. Temos que fazer da nossa casa um santuário divino. E a gente faz isso através da oração. Então, se estamos orando pouco, vamos orar mais a partir de agora. Tá certo? Muito bem? Essa foi a nossa aula de hoje. Encontro vocês na próxima, se Deus quiser.